Fala, galera! O tema da aula de hoje é como interpretar uma meta-análise. E o primeiro ponto é entender o que é uma meta-análise. Primeiro, precisamos diferenciar que meta-análise não é um tipo de estudo, mas sim uma técnica estatística. Para que serve essa técnica estatística chamada meta-análise? Ela tem como objetivo sintetizar, através de medidas de resumo, o resultado de 2 ou mais estudos dentro de uma revisão sistemática. Então, o primeiro ponto para se chegar em uma meta-análise é ter uma revisão sistemática de qualidade. Então, antes da gente tentar interpretar o significado, o resultado da meta-análise, a gente primeiro precisa avaliar como é que foi conduzida aquela revisão sistemática. Ela tem um protocolo claro e definido? A pergunta de investigação, ela é bem definida? Os critérios de inclusão que a revisão sistemática adotou, ela está bem respaldada para responder à pergunta de investigação? Os estudos incluídos, eles têm desfechos que são avaliados de forma similar? O tipo de estudo incluído naquela revisão sistemática corresponde à melhor forma de responder à pergunta de investigação da revisão sistemática? O que são essas perguntas? São perguntas norteadoras para vocês avaliarem qual é a qualidade da revisão sistemática que vocês estão lendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma revisão sistemática que quer avaliar a eficácia de um determinado medicamento, os tipos de estudos incluídos na revisão sistemática precisam ser ensaios clínicos randomizados. Se vocês olham na metodologia e o autor permite entrar em ensaios clínicos randomizados, não randomizados, estudos observacionais, é um bolo doido, né? Porque acaba misturando diferentes tipos de estudo e tentando forçar com a estatística algum resultado. Não é esse o caminho. Então, o primeiro ponto é avaliar essa qualidade da revisão sistemática. Quando nós colocamos aqui o desfecho, né, a forma que os estudos avaliaram o desfecho, se um desfecho é avaliado de forma categórica e o outro de forma numérica, são estatísticas diferentes. Então, a gente precisa ter essa similaridade entre os estudos para que a meta-análise ela tenha força, né, para chegar a um resultado que a gente confie, tá? Outro aviso importante para vocês. Meta-análise não é juntar tudo de qualquer forma e partir estatística. Não é assim que funciona. Como eu falei, primeiro precisa ter um protocolo, uma revisão sistemática bem conduzida. E durante essa pandemia, vários sites de meta-análise em tempo real viraram modinha, né? Mas não é isso o real significado da meta-análise. Não dá pra gente avaliar uma meta-análise incluindo ensaio clínico randomizado e estudo observacional, né? São coisas diferentes, tá? E aí vamos lá para a nossa parte prática de entender um gráfico de meta-análise, que também é chamado, né, de gráfico de floresta. Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: cada linha desse gráfico corresponde a um estudo incluído na meta-análise. Eu posso ter uma revisão sistemática com vários estudos, mas na hora de rodar a meta-análise, eu só encontro alguns estudos similares com os mesmos desfechos. Então, não necessariamente para a meta-análise vai todos os estudos incluídos na revisão, mas cada linha dessa corresponde a um estudo incluído na meta-análise. Esse é um exemplo de uma meta-análise onde eu tenho um grupo tratamento, que usou um medicamento X, e um grupo controle, que utilizou lá o placebo. E o desfecho que essa meta-análise ela quer avaliar é a morte neonatal, um desfecho categórico. Se eu estou diante de uma meta-análise que tem um desfecho categórico, normalmente a medida resumo que vai ser será o risco relativo, que para relembrar aqui para vocês, é a incidência do exposto sobre a incidência do não exposto. Ou seja, a incidência de evento morte no grupo tratamento sobre a incidência do evento morte no grupo controle. Então, se vocês observarem, estudo 1, eu tive 36 mortes, num total de 532 no grupo tratamento. No grupo controle eu tive 60 mortes, num total de 538. Essa representação aqui nada mais é do que o risco relativo
com um intervalo de confiança de 95%. E essa análise aqui é a análise gráfica dessa interpretação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cada estudo vai ter a sua estatística. Então, o primeiro estudo teve um risco relativo de 0,61, com um intervalo de 0,41 a 0,90. Qual é a interpretação disso? Pesca aqui para ajudar vocês. Toda vez que no intervalo de confiança o intervalo tocar no 1.0, significa que aquele estudo foi não estatisticamente significante, foi uma nulidade. Por quê? Porque a incidência do exposto foi igual à incidência do não exposto. Não houve diferença no número de eventos entre os dois grupos. Se por um acaso todo o intervalo de confiança está abaixo de 1, significa que aquilo que eu estou avaliando me protege de ter o evento. Se aquele meu intervalo ele é todo acima de 1, significa que aquilo é risco para aquele meu desfecho, tá? Então notem, o estudo 1, ele foi estatisticamente significante, mostrando que é protetor. Eu tenho um intervalo e eu tenho uma representação gráfica não tocando nessa linha aqui que significa o 1. Então quer dizer que se a linha passar pelo 1, significa que o estudo é não estatisticamente significante. Exatamente. Exemplo do estudo 2. Eu tenho um risco relativo de 0,18 com um intervalo de 0,02 a 1,47. Passou pelo 1. Passou pelo 1 significa tocar nessa linha de nulidade que mostra que não é estatisticamente significante. Mas a meta-análise, ela não é análise apenas individual. O foco da meta-análise é a síntese, que é também representado por esse diamante que faz a síntese de todos esses 14 estudos incluídos na meta-análise. E notem que existe um peso para cada estudo, e esse peso ele é definido tanto pelo tamanho amostral, tanto pelo número de eventos que aconteceu naquele estudo. Se eu tenho um estudo que tem muito evento e o tamanho amostral ele é grande o suficiente, ele vai ter um peso maior, ou seja, vai influenciar mais na resposta final da meta-análise. Então, quando é feita a síntese, a gente olha para o diamante. Se esse diamante tiver qualquer parte dele tocando no 1, vai ser não estatisticamente significante, vai ser nulidade. Então, eu posso olhar tanto na medida escrita, mostrando que a síntese desse estudo foi protetora, de 0,65, com intervalo não tocando no 1, como eu posso olhar para o diamante mostrando que ele não tocou na linha de nulidade. E isso também vai corresponder a esse valor de P aqui, que vai ser estatisticamente significante. Uma outra dica, uma boa meta-análise, ela necessita ter esse I ao quadrado aqui, que é um índice de heterogeneidade, o mais baixo possível. A Cochrane pede que seja menor do que 30%. Por quê? Porque se eu tenho muita heterogeneidade nos estudos, ou seja, se eles são muito diferentes, não vale a pena eu sintetizar, eu resumir, porque eles não são similares. Então, a meta-análise ela não fica de uma forma confiável. Então, essa é a dica prática que eu queria trazer para vocês de como analisar uma meta-análise. Se vocês observarem, o gráfico pode até assustar, mas se vocês pararem para ler com calma cada ponto, cada elemento do gráfico, a interpretação ela se torna simples. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui da Stat, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês, de simplificar esse mundo da ciência.